Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Allied Tecnologia para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Essa é a nossa primeira divulgação como companhia listada. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou gerente de Relações com Investidores e eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. A apresentação que está na tela, ela é escrita em inglês, mas para quem preferir, tem uma versão em português disponível no site de RI, que é ri.alliedbrasil.com.br. Todos os participantes estão apenas ouvindo a videoconferência nesse momento, e depois da apresentação, a gente vai iniciar uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas através do chat disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e podem, portanto, ocorrer ou não. Nós estamos aqui hoje com o Silvio Stagni, que é o CEO da companhia, e o Gustavo Antunes, CFO. Eu passo agora para o Silvio, que vai apresentar os destaques do primeiro trimestre. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Hoje é nosso primeiro call de resultado. Estamos muito contentes com o que a gente vai mostrar para vocês. Já devem ter visto ontem à noite, foi publicado. Mas o objetivo, então, é mostrar alguns dos detalhes de como nós chegamos nesses números e depois eu vou pedir para o Gustavo fazer um mergulho mais profundo nos resultados financeiros para que vocês possam entender bem o resultado da empresa. Queria começar falando de 2020 um pouquinho. 2020 nós tivemos um excelente resultado. Só para lembrar, a gente cresce 27% em faturamento, 47% em EBITDA e 67% em lucro líquido. E esses foram resultados sensacionais. Mas neste primeiro trimestre a gente conseguiu superar esses números. Então, em faturamento, crescemos 37% Q1 deste ano contra Q1 do ano passado. E como é que a gente fez esse crescimento? Se a gente olhar os nossos três pilares, na distribuição a gente cresce 24%. O que mostra que a nossa estratégia de diversificar a linha de produto, ela está funcionando, ela está gerando potencial de crescimento na distribuição. Mas o grande destaque é a nossa área de varejo digital. Nós crescemos 178%. Eu li recentemente no Valor que o Brasil cresceu 72% em online no primeiro trimestre. Nós crescemos 178%. Então aqui mostra que todas as iniciativas que nós tivemos em Mobcom, iPhone para sempre, lojas sob bandeiras dos nossos parceiros, estão sendo muito bem aceitas no mercado. Crescendo 178%, a parte digital, nesse primeiro trimestre, ela passa a ser 15,4% da nossa empresa contra 7,5% da empresa um ano atrás. Então a parte digital aumenta a relevância, que era o nosso objetivo, que era a história que a gente tinha contado para vocês desde o início. E por último, nosso varejo físico, crescemos também 24%, apesar de toda a confusão do trimestre, com lojas fechadas, mas durante todo o ano de 2020, a gente continuou apostando nesse pilar e continuou abrindo lojas. Nós temos no primeiro trimestre agora desse ano 258 lojas, contra 158 que a gente tinha no ano passado. Então aqui a gente também apresenta um crescimento de 24%. Quando a gente olha o EBITDA ele sofre uma alavancagem, porque, em primeiro lugar, além do aumento do volume de vendas, nós tivemos uma disciplina muito forte no controle de custos e tivemos uma disciplina muito forte em como vender. Já que o mercado continua com problemas de supply, e nós, por termos 20 anos nesse mercado, termos uma posição privilegiada de suprimento dos fabricantes, a gente conseguiu vender melhor no mercado. Então essa combinação de venda maior, com custo controlado, com uma disciplina melhor de gerenciar a margem, fez com que o nosso EBITDA crescesse 153%. Percentualmente é quase o dobro do ano passado. No ano passado, no primeiro trimestre, nosso EBITDA era de 4,1. E agora 7,8. Quase dobramos o percentual do EBITDA. E o mesmo acontece no lucro líquido.
um crescimento de 400%, as mesmas alavancagens. Olhando o ano passado, o lucro líquido foi 1,1% no primeiro trimestre, a gente leva para 4,1%. Para dar uma ideia de volume, pegar o last 12 months, foi 29% de crescimento, vendemos 11,3 milhões de produtos. E, no caso do varejo físico, eu mencionei, são 258 pontos de venda agora, contra 158 um ano atrás, 29 marketplaces diferentes. Queria agora começar a entrar em alguns dos destaques desses três pilares nossos, da distribuição, do varejo digital e do varejo físico. Vou começar pelo varejo digital. Então, nesse primeiro trimestre, abrimos 2 novas lojas. Agora a Mobicom também está no marketplace da C&A. E a loja Apple também está no marketplace da Zoom. Então a gente termina esse primeiro trimestre com 29 lojas online, 17 lojas da Mobicom, 12 lojas com bandeiras dos nossos parceiros. E todo esse crescimento a gente faz sem sacrificar a qualidade do atendimento. Primeiro trimestre, alcançamos RA 1000 para a Mobicom, estamos muito contentes com isso. Nesse trimestre, a gente também vem apostando bastante, vamos continuar apostando bastante, no aumento da eficiência e da qualidade dos nossos serviços. Esse primeiro trimestre tivemos o menor custo por unidade no nosso varejo digital. Isso ajudou muito a gente trazer os resultados que a gente trouxe. E pouco a pouco, a gente está transformando toda a nossa malha logística sendo atendida por empresas privadas. O que a consequência disso vai ser um aumento de qualidade, de acuracidade e de custo. Então a gente ainda tem espaço para melhorar na eficiência das nossas lojas digitais. O segundo destaque no varejo digital é a nossa omnicanalidade. Continuamos apostando fortemente como uma estratégia. Esses 258 pontos de venda físicos estão conectados com as lojas Mobicom agora. E para vocês entenderem a relevância que isso está tomando, em março, 20% das vendas vieram da omnicanalidade. A gente tem hoje implantado todos os tipos de solução omnicanal que existe no mercado. A gente tem drive-thru, loja no Rappi, associação com o Delivery Center, temos Click and Collect, todas as social sellers, temos todas as soluções disponíveis no mercado e crescendo a nossa venda, em parte, por esses tipos de solução. Terceiro destaque no varejo digital é a nossa plataforma de serviços. Deixa eu voltar um pouquinho atrás para relembrar-los do que é isso. Há 4 ou 5 anos atrás, nós levamos para a Magalu uma solução que a gente colocou na mão dos vendedores deles, onde eles poderiam vender qualquer plano celular de qualquer operadora direto daquele aplicativo. Não teria mais que entrar no site da Claro, no site da TIM, no site da Vivo, sistemas diferentes. Simplificamos, colocamos tudo num único aplicativo, na mão dos vendedores. Com isso, a gente simplificou bastante a venda de planos, diminuímos bastante o tempo de venda. E essa é uma solução que está implantada no Magalu há quase 5 anos já. O que a gente vem fazendo com essa plataforma é adicionando outros serviços. Então, quem tem essa plataforma hoje não vende só planos celulares. Pode vender conteúdos, tipo Google Play, tipo Deezer, tipo iFood. Pode vender seguro. Nós estamos incorporando na plataforma o Soudi, o nosso instrumento de financiamento ao consumidor. Então, ela se transformou numa plataforma de diversos serviços. Você coloca na mão do vendedor do varejo e ele acessa qualquer um desses serviços de forma muito, muito simples. Nesses anos, a gente implantou, além de Magalu, Eletrosom, loja Samsung, Carrefour, Big, e neste primeiro trimestre, nós implantamos nas lojas americanas. Com isso, essa solução agora está em 5.200 pontos de venda. É um fator importante também dos resultados do nosso varejo digital. O último ponto que eu queria destacar no varejo digital é um projeto que nós desenvolvemos com a Fiat
e a TIM. O nosso DNA é ser o enabler desse ecossistema que a gente vive, esse ecossistema de fabricantes, varejos, operadoras. Então, nós somos o enabler de soluções que eles precisam. Esse é um caso muito parecido com o iPhone para sempre, onde Apple e Itaú tinham um projeto, mas nós somos quem fomos capazes de desenvolver tudo o que era necessário para o iPhone para sempre funcionar. E esse projeto do carro conectado é a mesma filosofia. Agora, a Fiat lançou o primeiro carro conectado no Brasil, que é o Jeep Compass. Você compra um desses carros e você tem a possibilidade de transformá-lo num hub de Wi-Fi. Para que você faça isso, você entra num sistema onde você seleciona que tipo de plano que você vai querer, você ativa o teu plano, você gerencia o teu plano. Todo esse sistema que permite isso funcionar é feito pela Light. Então, é mais uma solução que a gente traz para esse ecossistema. Isso reforça o nosso DNA de ser um solucionador de problemas para todos os nossos parceiros de tecnologia. Esses são os destaques do varejo digital. No varejo físico, adquirimos um novo parceiro da Samsung, a MM Santos, 4 lojas na Baixada Santista, 2 lojas no ABC. Essa é uma aquisição importante, porque à medida que nós adquirimos as lojas que existiam na Baixada Santista, isso traz para nós a potencialidade de explorar toda essa região. Então abre um novo leque de crescimento para as nossas lojas Samsung, no melhor lugar do Brasil, que é, em termos de volume de venda de Samsung, que é o estado de São Paulo hoje. São 258 pontos de venda agora que chegamos no final desse primeiro trimestre, entre loja Samsung e Store in Store. E aqui também a gente vem toando esse crescimento sem abrir mão da qualidade. Temos um Net Promoter Score nas nossas lojas de 83%. E 83%, vocês conhecem varejo, é um número bastante significativo no varejo brasileiro e no varejo mundial, eu diria. A gente fecha o primeiro trimestre com 4% de same-store sales negativo, que a gente considerou bastante bom, porque foi um trimestre bastante conturbado em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas as nossas soluções de omnicanalidade, os nossos aprendizados ao longo do ano passado fizeram com que a gente conseguisse segurar um bom volume de vendas comparativamente loja a loja. Por último, aqui no varejo físico, implantamos uma solução que vai aumentar a nossa eficiência significativamente. Implantamos uma solução de machine learning. Agora, com 258 lojas, é importantíssimo que o nosso planejamento, loja a loja, seja bastante acurado para que a gente tenha a eficiência de custo. E essa solução de machine learning, através de um parceiro de mercado, a TVEC, faz com que essa ferramenta aprenda dia a dia qual é a demanda de cada uma das lojas, em cada um dos dias da semana, e com isso a gente vai aumentar a nossa acuracidade de forecast de uma forma bastante significativa. Então, esses são os destaques do varejo digital, do varejo físico. Por último, queria falar da distribuição. A distribuição é um fato muito importante. Fechamos um acordo com a Vivo e a Apple e nos tornamos o fornecedor de iPhones e iPads para a Vivo, para o mercado corporativo da Vivo, para ser mais específico, e continuamos na nossa toada de trazer novas categorias, e as duas mais relevantes aqui, a Casa Conectada, com os produtos da Google, que são exclusivos nossos, e com os produtos da i2Go. E em linha branca, já temos uma pequena distribuição de Whirlpool para alguns clientes, e nos tornamos o distribuidor de Midea no Brasil. Midea, que é um grande fabricante de linha branca, que está entrando recentemente, e nos tornamos o parceiro principal deles aqui no Brasil. Esses são os destaques dos 3 pilares de negócios. Antes de passar para o Gus, eu queria falar de um outro tópico que também nos orgulha bastante. Pelo 2º ano consecutivo, a gente foi qualificado como Top Employer, o
que mostra que a jornada que a gente vem criando para os nossos colaboradores, estamos no caminho certo. E aqui também a gente mede o Employee Net Promoter Score, e tivemos um índice de 78%. 78%, se vocês acompanham esse índice para funcionários, é índice de empresas tipo uma Google da vida. Então, muito orgulhosos aqui com os números alcançados. E uma coisa bacana, um detalhe bacana, a Top Employer, de todas as empresas do mundo que foram qualificadas agora no primeiro trimestre, ela escolheu 40 melhores práticas no mundo inteiro. E uma das práticas é uma feita pela Light. Nós temos um aplicativo onde você pode elogiar um colega seu, chama Mandou Bem. Então você entra no Mandou Bem, fala, ó, José, parabéns, gostei disso, gostei daquilo. E uma vez por trimestre a gente premia os melhores Mandou Bem da empresa. E essa prática foi escolhida uma das 40 melhores práticas no mundo neste ano. A gente ficou bastante contente com isso. Era isso que eu queria apresentar para vocês, os detalhes do resultado do primeiro trimestre. Vou pedir para o Gustavo agora nos dar mais detalhes sobre os resultados financeiros da nossa empresa. Legal. Muito obrigado, Silvio. Bom dia a todos. Sou Gustavo Antunes, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Todos nós aqui estamos muito felizes de estar nesse primeiro resultado do mercado. Então, assim como o Silvio e a Fabiana falaram, é com muito orgulho que a gente apresenta esse primeiro trimestre de 2021. Como a gente pode ver num resumo dos nossos resultados, a gente cresceu em receita 37%, crescemos em lucro bruto em todas as outras métricas do nosso resultado, e isso é reflexo da nossa diversificação de produtos, da nossa diversificação de canais. Então, muitas iniciativas comerciais que a gente trouxe nova para a companhia, combinado também com a alavancagem operacional. A gente vai falar nas próximas páginas um pouquinho o que trouxe para a gente desse controle de custos. Eu queria mencionar também que a gente, quando a gente compara com o ano passado em março, foi um mês muito difícil, foi o primeiro mês da pandemia em que as lojas fecharam, em que as pessoas foram trabalhar a partir de casa. Mas se a gente tirar março desse primeiro trimestre e do trimestre do ano passado, ainda assim a nossa venda já crescia em janeiro e fevereiro a taxas superiores a 30%. Então, não necessariamente estamos comparando aqui momentos distintos de mercado. Essas iniciativas que a gente fez trouxeram crescimento, a gente acredita que isso foi sustentável ao longo de todo o primeiro trimestre. Nas próximas páginas, a gente vai falar um pouquinho sobre detalhes, então eu queria só, essa página a gente queria mostrar que a gente atingiu em receita quase 1,4 bi de receita, 180 milhões de lucro bruto, 88 milhões de EBITDA e 46 milhões de lucro líquido, que é 5 vezes superior ao número que a gente tinha no primeiro trimestre do ano passado. Então, na próxima página, a gente olha um pouquinho mais de detalhe a distribuição. Na distribuição, a gente cresce 24% em receita, a gente atinge 837 milhões de receita líquida. E quando a gente olha para o lado direito da página, acho que duas informações importantes que mostram como que isso é feito e o resultado da nossa diversificação. Então, a gente saiu de vendas em 12 meses. No primeiro trimestre do ano passado, um pouquinho abaixo de 8 milhões de produtos, e esse ano, acima de 10 milhões de produtos. Quando a gente olha na parte inferior do gráfico, a gente vê na linha o percentual de mobile nas nossas vendas da distribuição, que é telefone e tablet. Então a gente saiu de 72% em 2019 para 55% em 2021. Então, isso é o reflexo do que a gente tem feito de ter trazido para o nosso negócio videogames, televisões, áudio, acessórios, computadores. Então, isso é parte da nossa estratégia de distribuição, refletiu mais vendas, como vocês estão vendo nas barras aqui do lado direito inferior, mais vendas com diversificação, trouxe mais negócios e com uma margem superior ao ano passado. A gente saiu de 9,2% de margem bruta para 11% de margem bruta. O Silvio explicou um pouquinho
o motivo disso foi a nossa disciplina na precificação, a disciplina em a gente abastecer o varejo nacional num momento com tanto descasamento entre oferta e demanda. Então, esse basicamente é um flash da distribuição. Na próxima página, eu queria comentar um pouco do varejo como um todo e depois a gente vai quebrar um pouquinho isso. Do lado esquerdo, na parte superior, mostra que a gente cresceu 85% no nosso varejo, seja ele físico ou digital. Isso é reflexo de mais lojas, mais vendas, mais lojas digitais e iniciativas diferentes dentro do mundo digital. Então, quando a gente quebra esse 290 milhões entre varejo físico e digital, do lado direito da página, a gente vê 178% de crescimento no varejo digital, atingindo 173 milhões, e 24% de crescimento no varejo físico. O varejo digital, dentro do nosso universo de varejo, representou no primeiro trimestre 60%. Então, isso consolida a gente com uma operação de vendas online, com diversos canais, representando diversas marcas e tendo nossa própria marca, bastante robusto. Se a gente comparar com o ano passado, o varejo digital era 40%. Então, isso inverteu e a gente está muito feliz com isso. Por fim, quando a gente volta do lado esquerdo para a parte de baixo da página, a gente vê que a gente quase que dobrou o nosso lucro bruto, saindo de 49 milhões para 88 milhões e com uma margem na faixa dos 30%. Vamos para a próxima página, por favor? Então, um pouco do que a gente fala do varejo digital e que a gente fez a mesma análise na distribuição, vejam como a gente sai em 12 meses acumulados, a gente sai no primeiro trimestre do ano passado de 200 mil unidades para 600 mil unidades. Isso certamente trouxe para a gente mais capilaridade, mais vendas, mais iniciativas. Na parte de baixo, Silvio já mencionou, a gente está com nossa plataforma de vendas, é o SAV. A gente chegou em mais de 5.200 pontos de venda, tem um universo enorme para a gente explorar, para a gente maturar isso, a gente está bastante esperançoso com isso. Do lado direito da página, as nossas iniciativas do nosso carnê digital, do nosso serviços financeiros digitais. A gente começou em 2019 com um piloto, trimestre após trimestre a gente vem crescendo isso, encerramos com 21 mil clientes ativos em março de 2021, isso significa 6% das vendas do nosso varejo físico e uma carteira de um pouquinho menos de 20 milhões de recebíveis. É uma iniciativa nossa, tem muito espaço ainda para crescer, a gente está bastante feliz disso estar tomando tração e temos bastante esperança de que nos próximos trimestres isso vai seguir como uma alavanca importante do nosso varejo físico. Vamos para a próxima página, por gentileza? No varejo físico, aqui eu queria dar 3 mensagens. Primeiro, do lado esquerdo, parte superior, aqui a gente mostra 5 trimestres, voltando os 4 do ano passado mais o primeiro desse ano, e aqui a gente consegue ver a nossa venda, como é um período de muita instabilidade, com muita restrição, variando as restrições ao longo de todos os trimestres, e mesmo assim a gente gastou bastante esforço abrindo lojas, então 100 pontos de venda a mais de março do ano passado para esse ano, então crescemos muito no Store in Store, crescemos também no varejo de Samsung, fizemos uma aquisição importante para a gente, então a gente navegou nesse período de instabilidade, aumentando nossa presença, seja em número de pontos de vendas, seja em expansão geográfica. Então, do lado direito, a gente vê que a gente está presente em quase todos os estados do país, isso é um objetivo nosso, e mantendo qualidade. Então, os principais highlights aqui, o Silvio já mencionou brevemente isso. Então, somos reconhecidos pela qualidade do nosso atendimento, com NPS de 83 pontos, um same-store sales de menos 4% frente a um período de muita turbulência. Então, a gente acredita que isso é uma vitória. Crescimento do ticket médio, então tudo isso ajudou a gente a fazer o nosso varejo físico, mesmo com tudo o que aconteceu, ser lucrativo, e a gente espera que isso ainda, à medida que as incertezas reduzam, o nosso varejo vai ser ainda melhor. Na próxima página, a gente fala um pouquinho do nosso resultado como um todo. Então, passei brevemente aqui sobre receita, EBITDA e imagem bruta, mas eu queria que a gente chamasse atenção um pouquinho para a nossa despesa. Então, o nosso crescimento em receita se traduziu em EBITDA muito maior. Então, a gente cresce
de um trimestre para o outro, né? Pouco menos de 40%, e a gente cresce o EBITDA mais 100%. Então, além desse crescimento de 153%, se a gente olhar aqui na página, de 35 milhões no ano passado para 88,5 milhões neste ano, 1/5 disso veio de iniciativas de alavancagem operacional. Então, a gente renegociou e readequou todas as nossas despesas de fretes e transportes, a gente chegou no mínimo patamar histórico nosso. A gente renegociou e readequou também nossos custos de ocupação e serviços de terceiro em gerais. Então, ficamos com o que era fundamental para a gente, melhoramos as condições comerciais. Se a gente mantivesse todas as despesas nossas em percentual como a receita do ano passado para esse, as nossas despesas teriam sido maiores em aproximadamente 16 milhões de reais. Então, esse é o ganho do esforço que a gente fez em ter um olhar atento para a nossa despesa. Então, eu falei que 1/5 é despesa, 4/5 é iniciativas comerciais, de novas vendas e de precificação. Vamos para a próxima página, por favor? Por fim, o nosso endividamento, se a gente olhar a última linha aqui, a gente segue com uma alavancagem bastante baixa, isso dá muito espaço para a gente para crescer, investindo em capital de giro, investindo em novas iniciativas, mas também olhando eventuais aquisições. Então, tem espaço para a nossa companhia crescer. A gente consumiu um pouco de caixa nesse primeiro trimestre. As principais variações foram que a gente terminou o primeiro trimestre com um estoque bem posicionado para lançamentos e para datas comemorativas. Então, a gente tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente terminou abastecido para conseguir abastecer bem o varejo, o consumidor final. A gente pagou aproximadamente 23 milhões de reais em juros e principal das debêntures nossas. E, por fim, no primeiro trimestre, a gente fez um pagamento de dividendos de 43 milhões de reais para os nossos acionistas. A gente entende que termina o primeiro trimestre não só com resultados e lucratividade bastante positiva, mas também com a empresa em condição saudável de fazer esse crescimento perpetuar nos próximos trimestres, que as nossas iniciativas, nossa estratégia tenham espaço dentro da companhia para a gente crescer no curto prazo. Fabiana, eu agradeço aqui a todos, passo a palavra para a Fabiana. Obrigada, Gustavo. Bom, agora a gente vai começar a sessão de Q&A. Então, para quem quiser enviar perguntas, vocês podem mandar através da ferramenta de chat que tem aí na tela da videoconferência. Vamos começar aqui primeiro com a pergunta da Daniela, da XP. São duas perguntas que eu vou direcionar para o Silvio. Então, a primeira dela sobre a perspectiva para o ano, como está a perspectiva para o ano e também o que puder compartilhar sobre a performance do início do trimestre. E em segundo, sobre o programa iPhone para sempre, vocês pensam extrapolá-lo de alguma forma para outros bancos e se já existem discussões nesse sentido? Tá bom, ótimo, obrigado, Fabiana. Bom, vamos começar pelo iPhone para sempre. Hoje nós temos uma associação Apple-Itaú, e essa associação, a princípio, ela existirá durante um bom período e com exclusividade entre nós três. Então, essa exclusividade tem um período. Eu prefiro não mencionar aqui o período, porque estaria falando sobre uma estratégia de Apple e de Itaú também. Mas após esse período, a gente pode considerar. Hoje não está na mesa trazer outro banco para esse programa. Está na mesa trazer outros produtos para esse programa. Então, estamos estudando fazer com que o iPhone para sempre vire alguma coisa como o Apple para sempre. Então, essa pode ser uma possível desenvolvimento desse plano. Além do que, existe uma camada de consumidores aí que gostam de trocar de iPhone todos os anos. Como o programa exige 21 meses de pagamento, quem comprou o iPhone 12 não poderia comprar o iPhone 13 agora, então nós estamos estudando se há possibilidade de flexibilizar isso para o programa ficar mais robusto. Perspectivas do ano e do trimestre. O segundo trimestre começa bastante forte também, começa no mesmo ritmo que nós tivemos no primeiro trimestre. É um ano de incertezas, porque o impacto de supply a gente ainda verá
ao longo de todo esse ano. É uma disputa entre as diversas indústrias de computador, de celular, indústria automobilística, todos atrás do mesmo semicondutor ou dos mesmos fabricantes de semicondutores. Então vai ser um ano que a gente vai ter que gerenciar a demanda do mercado com relação ao supply que nós temos. Como a gente temos uma parceria bastante forte com todo mundo, isso tem trabalhado a nosso favor. Então, parte desses resultados positivos de margem que vocês viram foi a possibilidade de nós termos estoques enquanto vários outros players no mercado não tinham. Mas vai ser um ano de gerenciamento, número 1, do supply. Número 2, o Corona Voucher ele teve um impacto positivo o ano passado. A gente acredita que essa volta dele, mesmo a valores menores, também vai nos ajudar. E assim, só para você ter uma noção da força desse mercado, o ticket médio de um celular, neste trimestre, contra o primeiro trimestre do ano passado, cresceu 37%. Se você olhar o volume vendido no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, o volume é exatamente igual. Então, o mercado de eletrônico é um mercado que tem uma pujança muito grande. Com 37% de aumento, teve zero de impacto no volume do principal produto de eletrônicos do mundo, na verdade. Então, vai ser um ano para a gente gerenciar no dia a dia a demanda, devido às condições econômicas do Brasil, devido aos altos e baixos da pandemia, o supply, também devido a todos os problemas que a falta de componentes está gerando. Então, vai ser um ano interessante, a gente vai ter que gerenciar ele de perto, mas posso dizer, olha, primeiro trimestre foi excelente, segundo, estamos indo num caminho, não diria tão bom quanto, mas no mesmo nível. Obrigado, Fabiano. Obrigada, Silvio. Agora eu vou passar aqui a pergunta do Rodrigo, da Sul América, parabenizou pelo resultado e pediu para comentar um pouco como foi o lockdown de 2021 em relação ao de 2020 e como tem sido a retomada com a flexibilização. Olha, acho que essa... Eu posso começar, depois se o Gus quiser complementar. O lockdown de 2021 foi, por um lado, a gente sabia mais lidar com isso. Por outro lado, quando teve o lockdown em 2020, todas as lojas fecharam de um dia para o outro. Ou mais ou menos dia 15, 16 de março do ano passado, as lojas fecharam. Nós pudemos atuar de forma muito mais uniforme em todas as lojas. Então, pudemos nos utilizar de todas as MPs que o governo dispôs, com redução de carga de trabalho, ou suspensão de carga de trabalho. Esse lockdown de 2021, ele é mais bagunçado, porque algumas lojas abriram, algumas fecharam, não houve uma única data para todo mundo. Então, nós não tomamos nenhuma medida para 2021. As nossas lojas já estavam com o mínimo de pessoas necessárias, devido à queda de fluxo de pessoas que a gente vem olhando nas nossas lojas físicas. Então, a gente acabou não se aproveitando até agora de nenhum dos benefícios que o governo acabou de divulgar. Então, acho que essa é a grande diferença. O ano passado a gente não sabia como lidar com isso, mas foram todas as lojas ao mesmo tempo, abrimos todas mais ou menos ao mesmo tempo, foi um período ordenado, e agora 2021 não. Esse fato de que as diversas áreas do Brasil estão abrindo e fechando em momentos diferentes, é muito difícil você se aproveitar das vantagens de redução de custo que o governo dispôs a gente. Acho que é isso, Gus. Alguma coisa a mais? Eu queria complementar alguma coisa. Eu acho que, na esteira do que você falou, eu acho que a incerteza sobre fechamento de negócios no ano passado era muito maior do que esse ano. Então, acho que tanto a gente quanto nossos parceiros fornecedores, bancos, seguradoras, clientes, acho que todo mundo tinha um nível de incerteza muito grande
e enquanto que eu acho que um ano depois, todo mundo meio que aprendeu, se adaptou a eventuais riscos disso voltar. Então, por exemplo, ano passado, acho que houve uma corrida por crédito e houve um enxugamento dos limites de crédito, seja da seguradora, seja dos bancos. Então, ninguém sabia muito qual era o impacto nas redes de varejo, por exemplo, do que isso ia acontecer. E esse ano a gente não viu isso. Então, nós mesmos, esse ano, não fizemos um colchão de liquidez para passar por isso, porque a gente acreditava que, nossas iniciativas de venda digital, de venda por outros canais, estavam mais maduras e relevantes a ponto da gente conseguir desovar parte importante do nosso estoque. 2, nossos parceiros de vendas digitais, sejam eles as operadoras, sejam eles os varejos, também já estavam com estratégias e capacidade de vender, de modo que mesmo com loja física a gente conseguisse escoar. E eu acho que ao longo do ano, a gente, na distribuição, a gente sempre esteve muito perto dos nossos clientes, entendendo a posição deles financeira, a solidez deles, os planos para o futuro. Então, a gente sempre foi muito próximo, mas a gente gastou bastante energia ao longo do ano entendendo eventuais riscos que poderiam ter. Então, eu diria que tudo isso fez parte de um processo de adaptação e amadurecimento dos negócios, que, além dessa complexidade que o Silvio trouxe, de cada hora abre uma coisa, isso foi mais bagunçado, vamos falar assim. Por outro lado, acho que teve menos incerteza. Então, eu acho que a gente navegou, e eu acho que outras empresas também, a gente navegou melhor esse ano do que o ano passado, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Vai lá, Fabi. Ô, Gustavo, então, acho que pegando o gancho do que você estava falando, tem uma pergunta do João, do Bradesco aqui, dizendo que a gente tem uma concentração nos maiores clientes aí, nos 10 maiores clientes, em torno de 60%, e ele pede para comentar um pouco como esses clientes estão performando e qual o nível de solidez financeira. Legal. Bom, a gente vende para todo o varejo nacional, e essa concentração acaba mudando quem são esses clientes ao longo dos trimestres, ao longo do ano, mas basicamente são varejistas regionais muito grandes e nacionais também. A gente tem duas formas que a gente acompanha isso. Primeiro, a nossa companhia tem um seguro de crédito, no qual a maior parte dos recebíveis que a gente tem, da distribuição principalmente, né, porque o varejo é basicamente cartão de crédito ou antecipação dos marketplaces. Então, na distribuição, a gente oferece crédito para os varejistas. Uma parte bastante grande disso é segurado, então a gente não corre risco nisso, mas a gente monitora de perto para conseguir ter longevidade, perpetuidade da nossa relação com esses clientes. Uma segunda parte, menor, a gente tem risco além do que a seguradora nos protege. E olha, eu poderia dizer o seguinte, que de março para cá, a gente não teve nenhum problema de inadimplência. Os pedidos que a gente teve de, eventualmente, prorrogação de recebimentos foram bastante pontuais e foram, nos casos em que a gente tem varejistas que chegaram a ficar 15, 20, 30 dias com 100% das lojas fechadas, normalmente varejistas de tamanho médio e abrangência regional. Então, não foi nada que nos fez ligar uma luz vermelha. Então, o nosso nível de atraso dos recebimentos não está nada fora do normal. Então, a nossa visão é que não há um cenário de deterioração dos nossos clientes. A gente não está... a gente sempre está atento a isso, mas não é um período extraordinário disso, não. Bom, tem uma outra pergunta aqui, do João também, essa aqui eu vou direcionar para o Silvio. Como vocês enxergam a competitividade das lojas Samsung em comparação com a competição do e-commerce, incluindo a Mobcom? Obrigado, Fabi. Olha, as lojas Samsung, elas têm um papel diferente no mercado do papel que tem uma Mobcom ou os outros varejistas. E a gente pode ver bem claro isso quando a gente olha o ticket médio da loja Samsung. Enquanto no Brasil, hoje o ticket médio está por volta de R$ 1.500, R$ 1.600, uma loja Samsung é próximo de R$ 3.000 o ticket médio. Então, o consumidor brasileiro, quando ele compra um produto
de alto valor, ele não vai comprar esse produto no online em geral. Estamos lançando aí, o último lançamento é o Galaxy S21. É um produto de R$8.000. Quando você vai comprar um produto de R$8.000, você não compra online. Então, você vai numa loja com a Samsung, você tem todo o portfólio, todas as cores, todas as memórias, você vai receber um tratamento completamente diferente. A gente transfere todos os arquivos do seu telefone antigo para o novo, a gente coloca película, a gente te vende o seguro, é um tratamento muito diferente. Além disso, a Samsung nos dá armas para ser competitivo nas lojas Samsung. E quais são essas armas? Se você for comprar um Galaxy S21 agora, nós vamos comprar o seu telefone usado por um preço muito superior ao que qualquer um compraria no mercado. É um subsídio que a Samsung nos dá. Com certeza tem alguma promoção de, não sei, R$2.000 de acessórios. Então você compra o S21 e imediatamente você pode escolher na loja R$2.000 de acessórios que você leva contigo na hora. Então, existe todo um pacote de benefícios que você não encontra em nenhum outro canal. E como prova disso, quando a gente olha os telefones de preço médio, alto e alto, existem basicamente só 3 canais de vendas no Brasil. Ou são as operadoras, nos programas de fidelidade deles, ou um pouco a Fast Shop, que é uma loja que atrai um consumidor desse tipo, e as lojas Samsung. Então, eu não sei o percentual, mas a grande maioria de vendas do Galaxy S21, do Galaxy Note, do Galaxy Flip, que acabou depois que fizeram a ação do Big Brother, quem vendeu foram as lojas Samsung. Então, o perfil do consumidor é diferente daquele que vai na loja Samsung e daquele que vai na Mobicom. Quem vai na Mobicom, ele procura preço, aí ele vai brigar com o preço do marketplace do lado, aí ele é mais acirrado. Mas a loja Samsung, até hoje, ela faz esse papel, que é o mesmo papel que a Apple Store faz para a Apple. Você pode comprar Apple em qualquer lugar, mas atendido como você é na Apple Store, você não será. Então, esse tem sido o segredo da perpetuidade do crescimento das lojas Samsung no Brasil. Acho que é isso, Fabi. Silvio, agora eu vou passar para você a pergunta do Tiago Gomes. O que vocês esperam em termos de variação cambial para o ano e como isso pode afetar os números da empresa? Essa pergunta é difícil, hein, Fabi? Olha, variação cambial a gente não sei responder. Eu duvido que alguém saiba no Brasil, né? Porque todo mundo fala uma coisa, no dia seguinte no jornal está outra. Mas para nós é importante que todos os produtos nós compramos no Brasil. Então a gente não tem exposição cambial. Na verdade, 5% dos produtos, que é o Kindle, que é o Google Chromecast, 5% a gente tem alguma exposição, mas é muito pequena, é irrelevante para o negócio. Então, tudo nós compramos em real. No entanto, o custo de fabricação de um celular, de uma televisão, de um notebook, é fortemente lastreada no dólar. Porque os componentes, eles têm fornecedores mundiais. Então, eles variam de acordo com o dólar. Então, onde que o dólar impacta a gente? Se o dólar sobe ou desce, o preço de um eletrônico na ponta sobe ou desce. Para nós continuamos comprando e vendendo pela mesma margem que a gente vendia com o dólar a 5 ou com o dólar a 6. Então, nós não temos esse impacto. O nosso impacto é, com o preço na ponta subindo, a gente pode ter variações de demanda. Mas para a empresa em si, esse é o impacto. A demanda aumenta ou diminui. Mas a lucratividade, a margem com que nós trabalhamos, continua exatamente, compramos em real, vendemos em real. Acho que é isso, família. Agora eu vou passar para o Gustavo a pergunta do Francisco Copes. Ele parabeniza pelo resultado e pergunta pelo resultado, pelo forte aumento nas margens e controle de despesa, e pergunta o quão sustentável e escalável são as margens atuais. Bom, legal. Olha, eu
eu quero dividir minha resposta em 3 partes aqui. Eu acho que no varejo, seja ele no físico ou digital, eu acho que é um negócio que a gente está numa margem padrão do business, do mercado como ele é hoje. Então, não vejo gente numa posição melhor do que o normal. Acho que a gente tem tranquilidade de que a gente está num padrão normal. Na distribuição, eu acho que todo esse desbalanceamento da oferta tem feito uma competição pelos produtos por diversos players, que eu acho que a gente está num período melhor do que o normal. Então, desde o segundo trimestre, do segundo semestre do ano passado, eu acho que é uma parte do nosso negócio em que a gente tem conseguido fazer, por situações de mercado, eu acho que todos os players da cadeia têm conseguido fazer uma margem talvez um pouquinho acima do que seria num mercado de equilíbrio, vamos falar assim. Por fim, eu falei que a terceira parte da minha resposta aqui é sobre as despesas. E eu também acho que tem uma parte que é estrutural, então essa disciplina de renegociar ou mudar a forma como a gente faz o frete, de alocar diferentes categorias de produto em diferentes tipos de tabela de frete, de negociar serviços de terceiros, ser mais... o Silvio comentou, por exemplo, a gente automatizar nosso abastecimento das lojas através de serviços de machine learning. Eu acho que isso é estrutural. O que eu acho que não é estrutural é o custo de ocupação. Então, à medida que a gente volte, eu acho que parte disso, obviamente, a gente vai voltar a ter custos com shoppings, com a nossa matriz, com o escritório que a gente tem no Rio de Janeiro. Isso eu acho que uma parte pode ficar, mas uma parte volta à medida que o mundo vai voltando ao normal. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, algumas pessoas perguntaram, então eu vou consolidar aqui e pedir para o Silvio falar um pouco sobre quais as expectativas com o 5G. Legal. O 5G, ele vai trazer um impacto muito grande no mercado, por alguns motivos. Se nós olharmos o histórico de introdução de novas tecnologias e o impacto dessas introduções no mercado, sempre uma nova tecnologia traz um pico de demanda de produtos. E o 5G é uma tecnologia muito mais disruptiva do que todas as tecnologias que apareceram até agora. Não só pela velocidade que ela traz, mas pela chamada baixa latência, ou seja, você pode fazer com que máquinas se conversem com uma resposta muito rápida de uma para outra. Então, os carros sem motoristas, eles são viáveis através de uma tecnologia como a 5G. O schedule da Anatel é que, em julho do ano que vem, todas as capitais brasileiras terão o 5G implantado. Isso vai gerar uma demanda bastante grande pelos novos telefones. E, além de gerar essa demanda, as novas tecnologias geralmente são mais caras. Até que elas cheguem a uma capacidade de produção grande, elas são mais caras. Então, isso vai trazer para nós aumento de demanda, aumento de ticket médio, o que para nós é um fato muito importante, principalmente para 2022. A gente começa a vender os 5Gs agora, já tem alguns telefones no mercado que são 5G, mas o consumidor ainda percebe pouco a vantagem dele, mas isso é importante porque vai criando uma base instalada, e quando o serviço é lançado em julho de 2022, já tem uma base existente, todo mundo começa a usufruir mais, e aí a word of mouth começa a se espalhar, e vem um modus positivo, onde aumenta a demanda do mercado. Então, é um fator muito importante para o crescimento do mercado celular em 2022. Tá bom. Bom, eu acho que a gente pode, para terminar, tem uma última pergunta aqui. Silvio, você já falou um pouco sobre a perspectiva para o ano, mas a gente recebeu mais algumas perguntas, então se você puder, acho que, de repente, se quiser complementar com alguma questão, a gente já está em meados de 2021, e até agora, quais as tendências que vocês estão vendo
para o trimestre. Nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando alguma recuperação da atividade? Olha, deixa eu dividir em algumas partes a resposta. Com relação à demanda de produtos, a gente acredita que ela vai continuar bastante forte durante todo o ano. Esse impacto de você ter que trabalhar em casa e você ficar mais tempo em casa, então as pessoas começaram a buscar maneiras de trabalhar melhor e se divertir melhor dentro de casa, esse efeito não vai acabar no curto prazo. Porque, ao que tudo indica, o efeito da pandemia não é de curto prazo, né? Vai mudar realmente a relação que nós temos com o tempo que passamos em casa e fora de casa. Então, ainda existe, durante pelo menos todo esse ano, uma demanda forte por eletrônicos que te tragam um trabalhar melhor e um se divertir melhor dentro de casa. Se a gente olhar as nossas lojas físicas, elas começam a mudar o modo de trabalhar. Então, hoje a gente começa a depender, e não é um fator só nosso, é um fator em geral, eu diria, a gente começa a depender muito menos do fluxo de pessoas para efetuar as vendas. Tanto que, se a gente olhar fluxo de pessoas e conversão nesses últimos meses, o fluxo de pessoas cai bastante, mas a conversão cresce muito. Então, não só porque a gente tem soluções como drive-thru, delivery center, mas também porque as pessoas, quando vão aos shoppings, vão mais assertivas agora. Então, acho que esse é uma tendência que vai ficar. Talvez o fluxo nunca mais volte a ser o que era, mas a conversão vai ser cada vez melhor. E o online é essa explosão que a gente está vendo. As pessoas aprendendo cada dia mais a como atuar no online. E essa comunicação com as lojas físicas vai ser cada vez mais intensa. Nós acreditamos, ou melhor, quando nós fizemos a previsão de 2021, a gente fez uma previsão bem mais tímida do que isso que a gente está apresentando agora. Nós já temos uma metade de ano, eu posso dizer que é bastante forte. Se não houver uma piora significativa da situação econômica no Brasil, eu acredito que Q3 e Q4 possa estar no mesmo nível de Q3 e Q4 do ano passado. Não acho que haverá um crescimento significativo em Q3 e Q4, porque o ano passado foi forte, mas isso é bastante vinculado à situação econômica que a gente vai viver no Brasil. Bom, eu acho que a gente tem algumas outras perguntas aqui que a gente pode depois responder aqui por e-mail para cada uma das pessoas. Eu acho que a gente pode encerrar a videoconferência por aqui. A gente agradece a participação de todo mundo. Estamos à disposição para quem tiver mais dúvidas ou quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa. E é isso. Obrigado pela participação de todos.